Olá, turma! Professor Chicão, mais uma vez de volta. Hoje vamos começar uma série de vídeos onde vamos trabalhar a parte de eletromagnetismo. Eu peço de início que, se você não for inscrito em nosso canal, que se inscreva, ative o sino de notificações, curta o vídeo no final, caso gostem, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ajude-nos a levar educação de graça, inteiramente gratuita, pessoal. O projeto é totalmente gratuito para aqueles que não podem pagar por ela, tá ok? Então, sem delongas, vamos lá. O eletromagnetismo é a parte da física que estuda as relações entre eletricidade e magnetismo. Até meados, finais do século XVIII, acreditava-se que eletricidade e magnetismo nada tinha a ver um com a outra. Não havia nenhuma correlação entre esses dois ramos. Daí, um professor e físico dinamarquês chamado de Hans Christian Ørsted resolveu fazer uma série de estudos tentando mostrar alguma relação entre eletricidade e magnetismo. Então, em 1820, conseguiu demonstrar que realmente havia uma relação entre eletricidade e magnetismo, e nesse momento ele fez um experimento que ficou conhecido e que é conhecido até hoje como o experimento de Ørsted. Vamos a ele. O que o Ørsted fez? Ele pegou uma bússola, colocou embaixo de um fio, né? E aí você tem um circuito montado, onde aparece aqui o fio, e por esse fio ele vai fazer passar uma corrente elétrica. Aqui você tem a chave interruptora que está aberta. Então a bússola, como vocês já sabem, ela sempre aponta na orientação norte. Então ela tem essa orientação. Quando o Ørsted fechou o circuito e aqui passou uma corrente elétrica, ele observou que a agulha da bússola sofreu uma deflexão, um giro. E essa deflexão, ele acreditou que foi motivada pelo surgimento de outro campo magnético que interferiu no campo magnético da Terra, no campo magnético da bússola, perdão. Então, daqui ele conclui que esse outro campo magnético só pode ter advindo da passagem da corrente elétrica por esse fio condutor. Daí ele definiu que, se um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica aí, então em seu entorno surge um campo magnético. Ou seja, corrente elétrica gera campo magnético. A partir desse momento, surgiu um novo ramo da física chamado de eletromagnetismo, que, em outras palavras, significa eletricidade gerando magnetismo. Agora, como saber a direção e sentido das linhas do campo magnético? Para isso, nós vamos usar um artifício chamado de regra da mão direita número 1, porque quando formos falar de força magnética, terá uma outra regra da mão direita e vamos chamá-la de regra da mão direita número 2. E ela consiste no seguinte: como o próprio nome diz, nós vamos usar a mão direita. E vamos dispor da seguinte forma: o nosso polegar nós vamos colocar no sentido da corrente elétrica. O polegar no sentido da corrente elétrica. E os 4 dedos palmares irão pegar o fio. Na direção que os dedos circularem, fechando o fio, é por onde vai estar, é o sentido, será o sentido do campo, das linhas do campo magnético. Por exemplo, está aqui o meu lápis, né? Aqui o meu lápis. Imagine que tem uma corrente elétrica passando para a direita de vocês aí, né? Minha esquerda. Então, se eu quero saber como é que estão as linhas do campo, eu uso a regra da mão direita. Polegar no sentido da corrente. Se eu fosse pegar esse lápis, meus dedos estariam entrando aqui em cima e saindo embaixo. Para representar as regiões do plano onde os dedos irão entrar e onde os dedos irão sair, nós usamos a seguinte simbologia. Um círculo com um X dentro dele para indicar as linhas que estão entrando no plano, no caso, no plano do papel. E um círculo com um pontinho em seu centro para indicar as linhas que estão saindo do plano. Por exemplo, imagine que você tenha um fio condutor por onde passa uma corrente I ascendente, subindo. Vamos aplicar a regra da mão direita e ver como é que fica as linhas do campo em torno desse fio. Ora, está aqui o fio, regra da mão direita, corrente para cima, polegar para cima. Se eu for pegar o fio, meus dedos estariam entrando aqui, ó, saindo desse lado. Entrando do lado direito, saindo do lado esquerdo.
Então, ficaria a representação entrando do lado direito e saindo do lado esquerdo. Para representar o campo magnético, a gente usa uma letra que é a letra B do nosso alfabeto. Então, aqui, ó, representa o campo magnético B, que vai estar entrando no plano. Aqui, as linhas do campo magnético que estão saindo. Essas linhas são linhas circulares, são linhas fechadas, como aqui está representado. Ó. Se eu representar essas linhas de perfil, então as linhas são circulares e fechadas, ó, certo? Aqui o vetor campo magnético é tangente às linhas em qualquer ponto dela, certo? Está aí representado a regra da mão direita, ou como você descobriu o sentido do campo magnético. Deixa eu só ilustrar de outra maneira. Imagine que eu tenho um fio como esse, ó, que eu estou ilustrando aqui, na horizontal. Agora vamos imaginar que esse fio tem uma corrente elétrica que passa para a direita de vocês. Agora, vamos ver como é que ficam as linhas do campo. Está aqui o fio, corrente para a direita, polegar para a direita. Se eu for pegar o fio, meus dedos entrariam aqui embaixo, sairiam em cima, para mim segurar o fio. Ó. Entraria na parte de baixo, sairia na parte de cima. Então, aqui estaria a representação do campo magnético. Ó. Entrando aqui na parte de baixo do fio e saindo na parte de cima. Ótimo. Agora, como saber o módulo ou intensidade do campo magnético gerado por corrente elétrica em um fio retilíneo? Vamos usar a famosa lei de Ampère e aqui eu vou colocar de maneira simplificada. Então, neste caso, imagine que você tem um fio condutor retilíneo e por ele você passa uma corrente elétrica aí ascendente, subindo. Imagine, então surge aqui as linhas do campo magnético, que são circulares, são linhas fechadas, né? Pela regra da mão direita, polegar para cima, as linhas entrariam do lado direito, sairiam do lado esquerdo, né? Estariam circulando. Imagine um ponto P aqui, ó, que está a uma certa distância do fio, que eu vou chamar de distância R. Então, o módulo desse campo magnético, B, é dado pela lei de Ampère expressa dessa maneira. Esse μ0 que aparece aqui, ó, é uma constante, chamada de permissividade ou permeabilidade magnética. Ela corresponde a uma característica do meio onde o fio se encontra. Via de regra, isso aqui é dado no problema. Como na maioria das vezes o fio vai estar imerso no ar, a permeabilidade ou permissividade elétrica, ela é dada como sendo 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere, permeabilidade magnética. Observe que aqui é uma constante, 2π é uma constante, portanto, o módulo do campo magnético será dependente apenas da corrente elétrica que passa pelo fio e da distância do ponto até o fio, a distância perpendicular. Quanto maior a corrente, diretamente proporcional ao campo. Quanto maior a corrente, maior é a intensidade do campo. E inversamente proporcional à distância. Quanto mais distante do ponto, menor é a intensidade do campo magnético. As unidades no sistema internacional. A corrente é dada em ampere, representada pela letra A maiúscula. A distância é dada em metros, representada por um M minúsculo. E o campo magnético é dado em Tesla, representado pela letra maiúscula T. Tesla em homenagem ao Nikola Tesla. Tranquilo? Aí eu calculo o módulo através da equação de Ampère e para saber a direção e o sentido, regra da mão direita. Vamos fazer uma aplicação disso aí. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Um fio de cobre reto e longo é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 2 ampere. Vou tirar esse dado. Intensidade 2 ampere. Calcule, já é o comando, a intensidade do vetor indução magnética. O vetor indução magnética é o nosso famoso B. Originado num ponto situado a 25 centímetros do fio, a distância do fio, 25 centímetros. Mas nós vimos que essa unidade tem que ser metros. Transforme isso aqui em metros, dividindo por 100. Dividindo por 100 vai dar 0,25 metros. E ainda a permissividade magnética, que é o nosso μ0 no vácuo, que foi, como eu tinha dito,
é sempre dado na questão. 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. Para encontrarmos então o módulo do vetor indução magnética, usamos a equação de Ampère, que é permissividade dividido por 2π vezes a corrente dividido pela distância. Substituindo letras por número, nós vamos ficar então, a permeabilidade ou permissividade magnética é 4π 10 a menos 7, dividido por 2π, a corrente é 2 e a distância é 0,25. Então agora eu vou dividir esse 4π por 2π. Π cai com π, 4 dividido por 2 dá 2, né? Fica então assim, esse 2 eu multiplico por 2, 2 vezes 2 dá 4, e divido por 0,25. Isso dá 16 vezes 10 elevado a menos 7. Vou escrever em notação científica. A vírgula anda uma casa para a esquerda, aumento uma unidade no expoente. Como eu aumento uma casa aqui, fica então menos 6 Tesla. Pronto. Está resolvida a questão. Você poderia também colocar isso aqui como sendo 1,6. 10 a menos 6 é um prefixo grego chamado de micro. Micro Tesla. Ok, galera? Era isso que tínhamos para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Se entenderam, deixa aquele like. Eu irei fazer outros vídeos agora de aplicação desse conteúdo e falar ainda das espiras e bobinas magnéticas. A todos um forte abraço e muitíssimo obrigado. Até a nossa próxima aula.